Salmos 51. Salmos 51. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos visitantes dessa noite, irmão Jair, a dona Agnaildes, a mãe da Raquel. E tem mais algum visitante nessa noite? Amém? Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos comigo em Salmos 51, por favor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a culpa e purifica-me de meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti pequei, fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a sentença e tenho razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e mais branco que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não expulses de tua presença, nem tires de mim teu santo espírito. Devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me, com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei aos seus caminhos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, em minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e minha boca anunciará teu louvor. Tu não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Feche seus olhos, por favor, vamos orar, que o Senhor fale conosco nessa noite. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus. Te pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Prepara a terra do nosso coração para receber a semente da Tua palavra, que produza frutos para a honra e glória do Senhor, em Teu santo nome, Deus. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós, como bem sabemos, estamos nesse mês com o tema da Jornada da Restauração. E o tema dessa noite eu gostaria de falar sobre arrependimento, o portal da restauração. Arrependimento, o portal da restauração. Restauração é o ato de reparar, recuperar, reconstruir aquilo que foi danificado, desgastado ou alterado, devolvendo a sua forma e funções originais. O pecado, meus irmãos, ele nos desfigura. O pecado, ele nos destrói. O pecado, ele afeta a nossa vida. O pecado, ele acaba com a gente. E muito pior, o pecado nos afasta do Deus santo e justo. E olha só como Davi, o homem segundo o coração de Deus, estava desfigurado pelo pecado, necessitado de restauração. Davi, ele escreve esses salmos quando ele peca com Batseba e cai em si, quando ele é confrontado pelo profeta Natã. Davi, esse homem segundo o coração de Deus, na época que os reis saíam para a guerra, o que ele estava fazendo? Em casa, no seu palácio, ao invés de fazer aquilo que ele deveria fazer. Quando ele foi, viu Batseba tomando banho, ele primeiro a cobiçou, e ele só foi descendo, descendo e descendo, multiplicando seus pecados, vez após vez. O pecado da cobiça, então se tornou um ato. Ele mandou a trazer, e sabendo que ela era casada, mesmo assim se deitou com ela, e ela engravidou, e ele não parou por aí, ele foi além. Ele chamou seu marido Urias, quis dar uma folga para ele, ele fez um plano, traçou um plano perfeito aos olhos do homem. Primeiro ele quis
dá para o marido de Batseba uma folga. Fala, Urias, fica em casa. Só que Urias não. Urias é um soldado, estava muito mais espiritual, muito mais em si do que Davi. Ele não quis de maneira alguma. Então Davi ele faz o segundo plano, que é dar um banquete ao marido dela, onde ele vai dar uma festa, enche a cara dele de vinho, e Urias bêbado, estava mais são que Davi. E mesmo assim ele não quis ir deitar com a sua esposa. Então ele traça um terceiro plano, que é encomendar a morte dele. Ele manda ele colocar ele na linha de frente, e o exército, ele faz uma estratégia suicida, levando todos os exércitos para a linha de frente, para a frente da muralha, mesmo sabendo que isso era uma pior estratégia possível, eles foram. Então mandaram um recado para o rei, falando o que tinha acontecido, as baixas que tinham acontecido, e o comandante ele sabia que Davi ia ficar irado, porque era essa a estratégia mais idiota possível, mas mesmo assim, ele falou, mas fala com Davi que Urias morreu. Então Davi, ao invés de ficar indignado, ele fica feliz. Eu imagino que ele deve ter dado até um suspiro. Ufa, problema acabado. Então ele traça um quarto plano, que era casar-se com Batseba para esconder a gravidez, esconder assim o seu pecado. Aos olhos do homem, que plano perfeito. Tudo amarradinho, sem pontas soltas, mas aquilo que Davi esqueceu é que o Deus Santo, que tudo vê, desagradou daquilo que ele tinha feito. E Davi, anestesiado pelo pecado, não conseguiu ver aquilo que ele estava fazendo, então o profeta Natan vai, o confronta, ele cai em si, ele se arrepende profundamente. Então ele escreve o Salmo 51, que é um salmo de lamento, um salmo de confissão, um salmo de arrependimento, onde Davi finalmente cai em si, onde ele enxerga seu pecado, confessa a Deus, abandona, e assim se inicia a jornada da restauração, porque o arrependimento é o portal da restauração. A palavra fala que enquanto Davi o próprio escrevendo lá em Salmos 32, ele fala, enquanto eu escondi meu pecado, meus ossos definhavam. Enquanto ele continuava em esconder o pecado dele, usando de justificativas, a esconder, os ossos deles definhavam, a alegria dele definhava, ele não tinha nem mesmo a alegria da salvação. Ele estava desconfigurado e precisava de restauração. E muitas vezes somos nós, cegados pelo pecado, precisamos de restauração. E como obteremos essa restauração? Com arrependimento, porque o arrependimento é o portal da restauração. E o Davi ele precisava de restauração, e aquilo que ele fez foi muito grave. Lá em Levíticos 20:10, fala que o homem que cometer adultério tinha que ser morto. Lá em Levíticos, pela lei, um homem que cometesse adultério tinha que ser morto. Então, Warren Wiersbe, ele destaca que Davi, ele se rebelou intencionalmente contra o Senhor, e seus pecados deliberados, para esses pecados, não tinham sacrifícios de expiação. Por quê? Porque quem adulterasse teria que ser morto. Então não tinha expiação para o pecado de Davi. Então por isso ele foi para quem pôde resolver, que era Deus. Então ele começa Salmos 1 falando, por teu amor, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Então você quer ser restaurado? Busca a misericórdia do Senhor. Como não tinha mais saída para Davi, ele buscou misericórdia no Senhor. Ele pede a misericórdia no Senhor. E nós, se nós quisermos ser restaurados, devemos buscar essa misericórdia que vem do Senhor. Porque o Senhor tem essa misericórdia para nós. E arrepender é buscar misericórdia do Senhor. Porque o Senhor, Ele é um Deus de compaixão, Ele é um Deus de amor.
Ele é um Deus que, quando nós nos arrependemos, Ele tem misericórdia e compaixão de nós, mas não confunda, porque Ele é um Deus de amor, que Ele vai tampar os olhos para o seu pecado, que Ele vai tampar os olhos das coisas que você faz de errado, e porque Ele é um Deus de amor, Ele vai me perdoar de toda qualquer custo. Não, meus irmãos, não pense isso, não vá por esse caminho. Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. Não se esqueça em nenhuma maneira, nenhuma hipótese disso, nenhum momento, que Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E a gente bem sabe que a falta de arrependimento desemboca no juízo. Mas nós bem sabemos que esse Deus de justiça também é um Deus de amor. E todos aqueles que arrependem, confessam e deixam, têm misericórdia para os seus pecados. Então você quer ser restaurado? Busca misericórdia no Senhor. A base do clamor de Davi foi o infalível amor e compaixão do Senhor. A compaixão de Deus é tão grande que Davi usou a base de sua oração na compaixão de Deus. Porque ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão. Ele usou a compaixão e o amor de Deus como base do pedido dele. Porque ele sabia que pela lei já não tinha jeito, que pela força humana já não tinha jeito. Mas para o Senhor, com o coração contrito e quebrantado, triste, arrependido pelaquilo que ele fez, usando como base a misericórdia de Deus, teria chance para ele. Esse Deus tão misericordioso, a ponto que Abraão, quando conversa com o Senhor, quando ele resolve destruir Sodoma e Gomorra, ele fala: Senhor, mas se tiver 50, você vai destruir a cidade e os 50 justos que tem lá? E Deus fala: não, se tiver 50 eu não vou destruir. Aí ele fala: mas Deus, se faltar 5, não, por causa desses 45 eu já não vou destruir. E Abraão foi mais: Senhor, mas se faltar 20? E Deus falou: não, por causa desses 20 eu não vou destruir. Mas Abraão fala: Deus, não te ires comigo, mas se faltar 10, e o Senhor fala: por causa desses 10 eu não vou destruir. Olha só o tamanho da compaixão de Deus. Olha só o tamanho de compaixão de Deus, que teve compaixão da cidade de Nínive, onde ele levanta o profeta Jonas para pregar contra a cidade de Nínive e seus pecados, que ele falou: eu vou destruir a cidade de Nínive. Jonas foge, mas mesmo assim Deus tem misericórdia de Jonas, esse profeta fujão. E quando Jonas finalmente cai si, sai pregando, a cidade se arrepende, Deus não a destrói, Deus tem compaixão. E por essa mesma compaixão que Deus tem, esse infalível amor, é que Davi coloca a base do seu pedido, baseado na compaixão e o amor de Deus. Quer ser restaurado? Se apegue na compaixão e nesse infalível amor de Deus. Ele continua: quer ser restaurado? Não esconda nem diminua a gravidade de seus pecados. Davi aqui, ele não diminui a gravidade de seus pecados, mas ele fala exatamente aquilo que ele fez. Acompanhe comigo. Por tua grande compaixão, apaga minhas transgressões, lava-me da minha culpa ou iniquidade, em certas traduções, e purifica do meu pecado. Minhas transgressões, minha culpa, meu pecado. Davi, ele foi enfático aquilo que ele fez contra Deus. Ele não buscou diminuir, usar eufemismos contra Deus, mas ele fez e falou, confessou a Deus aquilo que ele fez. Ele falou: minhas transgressões, minha culpa, meu pecado, minha iniquidade. Você quer ser restaurado? Não diminua os seus pecados perante Deus, não diminua sua culpa, sua transgressão diante de Deus. Fale com Deus aquilo que você fez realmente, porque nós temos a terrível maneira de suavizarmos os nossos pecados. Muitas vezes nós somos grossos que nem uma porta, mas não, a gente é de personalidade difícil. Não, muitas vezes a gente é turrão com a nossa esposa, sem educação, mas não, a gente é sistemático. Não, muitas vezes a gente cola na prova, mas não, é a falta de tempo, não dá nada a ver. Muitas vezes nós no serviço a gente morcega pra caramba, mas não, a gente usa desculpa. Não, a gente é escravizado, o salário é mínimo, o esforço é mínimo.
Você está entendendo que a gente tem essa justificativa? A gente tem justificativa para tudo. A gente tem maneiras de tudo, de tentar suavizar aquilo que a gente faz, mas pecado é pecado, a gente não deve suavizar. A gente deve falar para Deus e encarar de frente aquilo que nós fizemos. Assim como Davi fez, colocou escancarado meus pecados, minha transgressão, minha culpa. Você quer ser restaurado? Entenda aquilo que você fez, não tente suavizar o peso do seu pecado. E Davi continua falando, ainda no versículo 2, lava-me da minha culpa e purifica do meu pecado. Quer ser restaurado? Peça perdão a Deus. Olha só, Davi pedindo perdão, Senhor, lava-me da minha culpa, purifica-me do meu pecado. Ele pede apaga, ele pede lava, ele pede purifica. Apaga, lava, purifica. A gente sabe muito bem que o Senhor, Ele pode apagar os pecados, nossos pecados, mas a custo de quê? A custo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz, nós hoje podemos ter nossos pecados apagados. Nós podemos ser limpos, lavados dos nossos pecados. No hebraico, tinha duas palavras que podiam ser utilizadas para, dois verbos que podiam ser utilizados para essa palavra lavar, que é pegar um objeto, lavar em água, ou a segunda palavra é pegar um objeto como uma roupa muito suja, estender numa pedra submersa em água e bater, bater, bater e lavar. E a palavra que o salmista usa, que Davi usa aqui, é a segunda palavra, nesse sentido de pegar, estender a roupa suja numa tábua submersa na água e bater, bater, lavar, lavar. É isso que ele quis, que ele quer que Deus faça com ele, que o lave. Ele não está pedindo aqui para ser livre das consequências do pecado dele. Não, mas ele está pedindo para ser limpo, mesmo que isso precisa doer, mesmo que Deus tenha que esmagá-lo, mesmo que Deus tenha que tratar com ele, ele precisa ser limpo, ele precisa ser purificado. Então você quer ser restaurado? Peça perdão a Deus. Você quer ser restaurado? Reconheça seus pecados. Verso 3, pois eu mesmo reconheço minhas transgressões, e meu pecado sempre me persegue. Pare de dar desculpas, pare de tentar se justificar. Reconheça seu pecado diante de Deus. Nós homens, eu não sei você, mas eu sou mestre em dar desculpa. Chega a ser impressionante. Sempre que eu faço alguma coisa que a Luana não gosta, a Luana fecha a cara. E eu... Você está brava, Lu? Tô não. Acontece. E eu, a primeira coisa que eu faço, ao invés de reconhecer, muitas vezes não, mas eu fiz isso tentando agradar, sempre arrumo desculpas. A gente é mestre em dar desculpa. A gente é mestre em dar justificativas. Para de dar justificativas contra Deus. Para de usar justificativas por Deus. Nós somos mestres de dar desculpas, nós temos que simplesmente reconhecer, Deus, eu errei. Deus, não foi as circunstâncias. Deus, eu pequei por causa daquela circunstância que estava difícil. Não, Deus, eu adulterei, mas porque estava difícil, a tentação estava grande. Não, para de dar desculpa. Deus, eu perdi a razão, eu mirei, mas porque o meu irmãozinho me irritou demais, você sabe que eu não aguento. Para de dar desculpa, reconhece seu pecado diante de Deus. Deus, eu errei, Deus, fui eu, Deus, a culpa é minha, o pecado é meu, as transgressões são minhas. Para de usar desculpas perante Deus, para de tentar se justificar, faça como Davi. Quer ser restaurado? Confesse seu pecado a Deus. Para de dar desculpa. Confessa. Fala com Deus. Para de ficar tentando se esconder. Deus, eu errei mesmo. Deus, eu pequei mesmo.
Deus, eu adulterei mesmo com Batseba, eu estava errado, a culpa é minha, o pecado é meu, as transgressões são minhas. Para de usar desculpas. Arrepender é reconhecer, arrepender é confessar, é você concordar com Deus. Deus, o Senhor está certo, eu estou errado, o Senhor fala que isso está errado, eu realmente estou errado, porque eu fiz isso, aquele assado, e o pecado é meu e a culpa é minha. São desses que Deus se agrada. Quer ser restaurado? Tenha clareza da natureza do seu pecado. Versículo 4. Contra ti, somente contra ti, pequei, fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tem razão em condenar-me. Davi, ele tinha clareza da natureza do seu pecado. Ele tinha clareza que contra Deus ele pecou, mas a gente pode falar, não, Jordan, mas Davi ele pecou contra Urias, Davi ele pecou contra a sua família, Davi ele pecou contra seu reino, Davi ele pecou contra seu povo, Davi ele pecou até mesmo contra si mesmo. Mas ele fala, Senhor, somente contra ti eu pequei. Por que ele faz isso? Porque todo pecado na sua extensão horizontal, primeiro começa na sua extensão vertical. Todo pecado que nós cometemos com o nosso próximo, primeiro é um pecado e uma transgressão contra Deus. Então tudo que a gente faz contra o nosso irmão, quando a gente faz essa vida horizontal, em primeiro lugar, a gente está pecando contra Deus que é santo. Todo pecado, toda transgressão é primeiro uma afronta a esse Deus que é santo e justo. Então, se você quer ser restaurado, entenda a natureza do seu pecado, que o pecado é uma afronta contra Deus. E reconheça que Deus, ele tem razão se ele quiser te condenar. Ele fala: contra ti pequei e fiz o que te reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tem razão em condenar-me. Se Deus quiser nos condenar hoje, ele tem razão. Para de tentar se justificar, para de tentar pensar que você merece de alguma forma. Se Deus quiser te lançar fora, ele é justo para isso e ele tem toda a razão para isso. Mas mesmo ele tendo toda a razão para isso, nosso pedido sempre é: Senhor, tem misericórdia de mim, pelo teu grande amor e pela tua infinita misericórdia. Quer ser restaurado? Tenha clareza da natureza do seu pecado. Quer ser restaurado? Entenda que a culpa está em você. Versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu a minha mãe. Davi, ele sabia que a culpa estava nele. Ele sabe que ele é pecador desde que nasceu. Os filósofos falam que o homem é bom e que a sociedade o corrompe, que o meio o corrompe. Tem filósofos que falam que o homem é uma tábula rasa, que vai sendo escrita ao longo da vida, mas não, o homem é mau desde nascença. Davi, ele fala aqui, que em pecado concebeu minha mãe, desde pequeno, desde quando ele foi concebido, em pecado ele foi concebido. Então entenda, se você quer ser restaurado, entenda que a culpa está em você. A culpa não é do seu irmão, a culpa do seu pecado de ira não é contra o seu irmão que te estressa. A culpa é sua. A culpa não é da pornografia, a culpa é do seu coração lascivo. A culpa não é das circunstâncias que te rodeiam, das oportunidades que estão aí na sua vida, te seduzindo. A culpa é do seu coração que é ganancioso. Então entenda, se você quer ser restaurado, a culpa é sua. A culpa não está no meio, a culpa está em nós. E nós precisamos desse Senhor para retirar isso de nós, para nos lavar, para nos purificar. É isso que nós precisamos ser, limpos, lavados, purificados pelo Senhor. Então, se você quer ser restaurado, entenda que a culpa está em você. Arrepender é entender que o problema está em você. É você ter esse conhecimento. Você quer ser restaurado? Entenda que você não pode esconder nada de Deus. Versículo 6. Sei que desejas verdade no íntimo e no coração me ensina-me a sabedoria.
Deus, Ele deseja a verdade no íntimo, nós não podemos esconder nada do Senhor. Nós podemos fazer coisas que parecem piedosas, nós podemos pedir perdão de boca para fora, nós podemos fazer sacrifício de Deus de boca para fora, mas o Senhor, Ele deseja a verdade no íntimo. Você não pode esconder nada do Senhor. O Senhor, Ele conhece seu íntimo. Então, se você quer ser restaurado, entenda, você não pode esconder nada do Senhor. Você quer ser restaurado? Peça para Deus que te lave e te purifique. Versículos 7 e 8. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Peça ao Senhor essa purificação. Quando Davi fala aqui de purificar, possivelmente ele está fazendo uma associação contra o leproso, que primeiro ele precisava ser aspergido no processo de purificação, que ele era aspergido 7 vezes com o sangue do sacrifício, na qual foi molhado com um ramo de sopo, que é um arbusto do deserto. Então, provavelmente, Davi pode estar fazendo uma associação a isso. Purifica-me que sou sopo e serei puro, lava-me mais branco que a neve serei. Nós precisamos ser lavados e purificados. Mas quem pode nos purificar? Nós podemos nos purificar com a nossa própria mão? De maneira nenhuma. Nós podemos nos purificar com a força do nosso próprio braço? De maneira nenhuma. Se você quer ser restaurado, se você quer ser purificado, se você quer ser limpo, entenda que é Deus que te purifica, que é Deus que te lava. E se o Senhor te lavar, mais branco que a neve você pode ser. Então peça a esse Deus que te restaure. Você quer ser restaurado? Peça que Deus te purifique. Quer ser restaurado? Tem um anseio por renovação. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Peça a Deus essa restauração. Quando Davi ele escreve aqui, cria em mim um coração puro, ele usa do hebraico o verbo bará, que é o mesmo verbo usado quando Deus criou tudo, que é de chamar à existência aquilo que não existe. Então ele está pedindo um milagre para Deus, ele está pedindo que Deus faça um milagre, aquilo que só Deus pode fazer, de criar a existência, chamar a existência algo que não existe, de criar em nós um coração puro. Quer ser purificado? Tenha esse anseio por ter um coração puro. Quer ser renovado? Quer ser restaurado? Peça a Deus que restaure, que purifique seu coração. Porque bem-aventurados são os puros de coração, pois verão a Deus. E ele continua, quer ser restaurado? Necessite a comunhão de Deus. Verso 11. Ele fala, não expulse-me da tua presença, nem tire de mim teu Santo Espírito. A comunhão com Deus é principal para que a gente venha a ser restaurado. Não podemos perder o Santo Espírito. Davi, quando ele viu Saul, ele acompanhou o reinado de Saul, e ele entendia que quando o Santo Espírito foi retirado de Saul, ele perdeu o direito de governar. Então, quando Davi está falando, Senhor, não retire de mim o seu Santo Espírito, ele estava pedindo a Deus para não fazer aquilo que ele fez com Saul. Senhor, não faz igual você fez com Saul, não tire de mim esse direito de liderar o seu santo povo. Ele está falando disso, ele está falando de não perder a comunhão com Deus. Se quer ser restaurado, ande em comunhão com Deus. Então quando nós entendemos, quando nós somos restaurados, quando Deus faz este milagre da restauração em nós, quando nós arrependemos de verdade, o arrependimento é metanoia, é mudança de mente, era a gente dar uns 180 graus, a gente está indo para cá, Deus, Ele traz consciência do nosso pecado pelo Espírito Santo, que é Ele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. O homem que está vindo por um lado, ele dá uma volta e vai para um lado completamente oposto. Arrepender é isso. Arrepender é fazer o que Davi fez, pedir a Deus misericórdia. Arrepender é pedir a Deus que te limpe. Arrepender é confessar seus pecados a Deus. É concordar com Deus que você está errado, é entender que a culpa é sua, é entender que o pecado está em você, é entender que Deus é justo de te condenar se Ele quiser, é ficar triste, é chorar pelo seu pecado. Arrepender é isso, e muito mais do que isso é mudar, é ir para um lado, arrepender e ir para um lado completamente oposto. Isso que é arrependimento, e o arrependimento ele é o portal da restauração.
Enquanto nós somos restaurados, nós somos convidados a proclamar, assim como Davi fez. Ele pediu a Deus essa restauração, ele arrependeu, e quando ele arrependeu, ele pediu essa restauração, ele pediu isso para proclamar, versículo 13. Então ensinarei teus caminhos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ele agora quer proclamar, ele quer ser restaurado para proclamar, para ensinar os seus caminhos do Senhor aos transgressores. Ele queria tanto proclamar, porque ele deu os salmos para o mestre da música cantar, para cantar na sua santa igreja, aquilo que ele fez. Ele não estava nem um pouco importado, ele não estava se importando nem um pouco com a sua reputação, em ser escárnio para o povo. Ele só queria ensinar a Deus, ensinar ao povo a palavra de Deus, ensinar os transgressores o caminho. Então nós somos chamados, ser restaurados para proclamar a palavra de Deus. Então Davi, no versículo 14, ele pede perdão pelos seus pecados. Senhor, livra-nos dos pecados de sangue, ó Deus da minha salvação. Ele não queria mais fazer com ninguém aquilo que ele fez com Urias, com o sangue que estava nas suas mãos. E ele continua: e minha língua aclamará a tua justiça. Agora os lábios que estavam calados pelo pecado, agora eram os lábios que eram abertos por Deus. E ele continua: e minha boca anunciará o teu louvor. Os lábios calados pelos pecados, que agora foram abertos por Deus, para anunciar o louvor de Deus. E ele continua terminando: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O Senhor nunca vai desprezar um coração quebrantado e contrito. E é isso que Ele espera de nós nessa noite. Um coração quebrantado e contrito, um espírito quebrantado. E que Deus continue nos restaurando, que Deus continue nos dando esse arrependimento para a vida. E que você, irmão, possa ser chamado a se arrepender nessa noite pelos seus pecados. Que você pare de dar justificativas para Deus. Que você pare de tentar esconder seu pecado. Que você pare de tentar esconder suas transgressões. Concorde com Deus, confesse a Deus aquilo que você está fazendo. Entenda que a culpa é sua e o pecado é seu. Peça a Deus que Ele te limpe. Porque para Deus nada é impossível. Esse Deus que pôde salvar homens tão maus como eu e você. Esse Deus que morreu na cruz para nos salvar a mim e a você. Mas é necessário arrependimento. Ele nos chama nessa noite para esse arrependimento para a vida, para que nós venhamos ser restaurados. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém? Deus abençoe sua vida.